Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhor que Eu. Eu sou o William Costa, idealizador desse projeto, e como sempre eu adoro trazer pessoas que são melhores do que eu em alguma área, em algum aspecto. Primeiro, de uma forma bem egoísta, eu gosto de aprender, eu gosto de trazer o universo das pessoas para dentro do meu. E de uma maneira altruísta aqui, eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendo também. Então, dessa maneira, hoje eu tenho um convidado que, assim, para mim ele é especial porque a gente trabalha junto, porém separado. Vocês vão entender mais à frente. E esse cara ele é especial para mim porque ele tem uma questão, um conhecimento numa área que eu me interesso bastante. Não sei se você que está me ouvindo hoje já foi meu aluno, ou já foi algum conhecido meu, alguém que trocou alguma experiência profissional comigo em algum momento, mas eu no passado, enquanto tive lá as minhas academias de Kung Fu, eu sempre pensava em como funcionavam os processos. Eu, enquanto pai, eu gosto de pensar em qual vai ser a criação que eu vou dar para o meu filho e, de uma certa maneira, eu sou meio exigente com isso. E eu, enquanto hoje funcionário da empresa que eu trabalho, eu gosto de entender como funciona de maneira macro tudo que acontece ali. E esse cara que eu vou entrevistar, ele trabalha comigo lá, na verdade, numa outra equipe, mas trabalha em processos. Ele manja de processos. É o cara de processos. E tem várias experiências muito bacanas que ele vai compartilhar durante essa apresentação. Se você nos conheceu ou chegou até nós aqui através do Spotify ou até mesmo do Anchor, eu quero que você fique tranquilo, mas ao mesmo tempo pensando em que momento que você vai entrar em contato comigo pelo Instagram. O Instagram é onde eu deixo tudo consolidado, tudo que é meu, eu deixo consolidado lá. Então você vai encontrar os meus podcasts, você vai encontrar os meus vídeos e inclusive encontrar os meus cursos e treinamentos, tá bom? Sem mais delongas, hoje o meu convidado chama-se Maurício. Tudo bem, Maurício? Olá, William, como é que tá, cara? Eu Tudo conheço como jóia? Maurício Florencio. Melhor chamar assim ou como você prefere ser chamado, Maurício? Pode ser dessa forma. Vamos funcionar com Boa! Maurício Florencio. Primeiro é um Maurício, prazer seja estar muito bem-vindo, participando hein, velho? aqui. Ah, claro, obrigado, cara. Primeiro é um prazer estar participando aqui. Já conversamos há bastante tempo e conseguimos aí fazer essa reunião. Obrigado aí Alinhar essa pela. agenda, né? Pô, é tanto Pois trabalho, é é, tanta cara. coisa que às vezes a gente se sente meio perdido no tempo, né? Eu mesmo hoje achei que era um dia e era outro. Mas Ah, mas sempre dá certo. que bom que deu certo a gente se encontrar aí. Cara, antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo, tá? Eu sei que você é Não, super ocupado. disponha, Vamos lá. disponha. Eu quero saber quem é você, bicho. Na real, assim, eu sempre penso, ô Maurício, e eu acho que você pode em algum momento concordar com isso ou não, mas eu sempre penso que para uma pessoa chegar num nível de expertise muito grande em algo, às vezes ela teve estímulos antes. As pessoas sempre atrelam o cargo à formação profissional e eu acho que não começa aí os estímulos, sabe? Eu acho que começa na infância, eu acho que começa na adolescência. Então eu gosto de saber a tua história antes de saber essa parte profissional. Claro. Quero Ah, saber quem é você lá atrás, lá no. Que ano você nasceu? em 1983. Em 83. Dali em diante, quem que é o Maurício? Conta pra mim, onde é que você nasceu, onde você viveu? Cara, sabe que eu concordo contigo nisso? Eu costumo falar para os meus amigos que têm filhos, eu ainda não tenho, tá? Uhum. Mas eu costumo falar para eles, cara, a vida dá sinais. Presta atenção nas coisas que esses menininhos fazem aí, porque Pode crer. o futuro profissional deles sai daí. Você acaba não percebendo, mas presta atenção nessas coisinhas que é aí que você entende aí o que é melhor para o menino. Pode Eu crer, pode até crer. tiro um sarro, cara, tipo, ó, esse aí esquece futebol para ele, hein? Esse, ó, gosta de avião, sabe? Essas coisas Sim, assim. sim. Eu acredito muito nisso, cara. Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, tá? No bairro Uhum. ali do Jabaquara, um bairro ali de periferia. Meu pai era motorista de ônibus em São Paulo, minha mãe do lar. E acho que como toda criança aí desse meio, eu fui criado ali em escola pública, mas Ou somos eu dois. sempre fui muito curioso. Então, eu desmontava lá o liquidificador da minha mãe, quebrava brinquedo e falava que estava consertando. Cara, era uma Caraca, viagem.
Que da hora. E sempre gostei muito da escola. Sempre gostei muito de Você estudar. Eu acho que curtia isso me estudar ajudou. mesmo? Cara, sempre gostei. Eu via aquela viagem de criança, sabe? Eu via ali um livro de ciências. Putz, cara, o que é esse tal de mitologia aqui? Pronto. Ali já era, queria ser expertise em mitologia grega. Pode crer. Mas o que é esse negócio aqui de função, sei lá, continha matemática? Pô, Aham. ali já queria ser o. E lógico, acabava batendo na cabeça um monte de vez, né? Aham, aham. E aí, tive Mas você a. acha que você curtia mais ir para a escola e aprender coisas dentro da escola mesmo? Você acha que a instituição escola foi uma coisa forte para você? Ou simplesmente o ato de aprender é uma coisa que você gostava bastante de exercitar? Não, cara, eu não sei te dizer exatamente o que era, mas era assim. Eu gostava de ir para a escola e ver as professoras falar, nossa, olha, Ah, algumas curiosidades, tá? Eu não costumo muito contar essas coisas, fica mais é. para a galera que me conhece aqui da família. Eu aprendi a ler com 3 anos de idade, sabe? Minha mãe me ensinou. Que, mano? 3 anos? É, cara. E imagina eu chegando no prezinho e fazendo questão de ler o avental da tia, assim, sabe? Só para a tia me pegar, levar na outra sala, mostrar para outra professora. Olha, meu aluno sabe ler. Ai, que Ou da hora, velho. ficar no trem olhando o jornal do cara do lado. Coisa de criança pentelha, sabe? Não, pentelho é Ficar muito lendo os bagulho. inteligente, né? Tipo, Não, cara, acho que Maísa, né? foi mais Total, assim. esforço da minha mãe do que. Foi mais esforço da minha mãe do que tudo. Eu lembro que ela tinha uma cartilhazinha da igreja que a gente fazia parte. E ela começou a explicar ali, e de repente, sei lá, passou um tempo ali, eu entendi ali Ah, como entendi, juntavam as entendi. sílabas, legal, putz, isso é ler. Que Tipo, algo legal, assim. cara. Rolava um estímulo familiar. E a tua mãe, ela, nesse tempo que ela tinha com você em casa, você acha que era uma questão de tipo, ah, não, eu vou estimular porque eu quero alguma coisa dele, ou tipo, não, eu quero que o tempo seja útil aqui em casa. Então vamos lá, pega a cartilha aqui e vamos ver alguma coisa. Você acha que tinha. Qual que seria o compromisso que ela fez com ela mesma para ela Cara, te é estimular, assim, assim? ela sempre foi assim comigo e com as minhas irmãs, né? Sempre gostou de ensinar ali, pegava a gente, ensinava as coisas, e ela era bastante firme, né? Aham. Ó, moleque, aprende, tem que aprender. E meu pai já era o cara mais coronelzão, né? Era aquele cara, meu, sentido. Já fez isso? Já. Então, beleza, pode fazer o outro. Caramba. Tanto que eu me lembro, eu tinha um amigo, né, devia ter uns 8, 9 anos de idade, era vizinho ali, a gente brincava junto, e ele ganhou um tecladinho musical, sabe? E foi aí que eu olhei, putz, eu quero aprender isso. Aí meu, enchi o saco do meu pai, cara. Puta, pai, eu quero um. Eu lembro que meu pai comprou um quase de brinquedo, assim, falou, ó, legal, comprei para você, agora você vai aprender. Se Aham. vira. Aí eu lembro que eu comprei aquelas revistinhas que você colava as notinhas na tecla colorida Sei, assim, ali sei eu fui bem. aprendendo, cara. Então foi sempre Caraca. assim, meu, tá, eu tô te dando, mas se vira, aprende. Não vai gastar meu tempo nem meu dinheiro, sabe? Aham, Então acho que aham. os estímulos deram muito esse, sabe? Porra, que Eram muito demais. mais. E, tipo, de uma certa maneira, beleza, eu vou te dar o estímulo, mas, cara, também tem uma coisa sua de ser autodidata também, né? Você podia muito bem cagar e andar pra isso, não querer nem saber. É, podia ser outros gostos, vai. Não sei, Que tipo, pô, demais. futebol não deu certo, não dava certo, não tinha como, né? Aham, aham. Alguma coisa tinha que caminhar. Que E interessante. aí, e aí eu me mudei para Mogi aos 13 anos de idade. Mogi A das família Cruzes, inteira, Mogi das Cruzes, isso. São A Paulo. Aham. família inteira do meu pai é de lá, né? Uhum. E, e meu pai ele sempre foi muito daquele, olha, tem que trabalhar, você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí com 14 ou 15 anos ali lá em Mogi, eu fui trabalhar numa tapeçaria e marcenaria. Era bem Tá. aquela. O dono da marcenaria era amigo da família e tal, então foi muito mais assim. O que que você fazia Porra, lá? pô, eu ajudava a desmontar sofá, quando chegavam lá os sofás para fazer marcenaria, e fazia os trabalhos em geral ali, tipo de separar ferramenta, esse tipo de Olha aí o coisa. estímulo que a gente tava falando, lembra? Exato, cara. E Que aí foi muito fogo. mais aquela coisa de, beleza, traz ele aqui para aprender, não sei o quê.
Aham, E eu gostava, né? Porque daí 14, 15 anos, tirava ali o dinheirinho no final da semana para tomar aham. uma coca, para comprar doce. Não era muita coisa, mas, putz, Mas já era para uma seu, criança, né? Era uma cara. espécie de uma Então. conquista legal já. E dali tirava o dinheiro para excursão de escola e esse tipo de coisa aí. Ô Maurício, mas olha só, é que eu não quero contar a piada lá da frente, né, pra falar com o que que você já trabalhou e tal, mas tipo, olha que legal, cara. Que idade que você tinha aí nessa época da tapeçaria? 14, 15 anos, cara. 14, 15 anos, é uma baita época de assimilação forte e tal. Quem Sim, acompanha cara. aqui o canal, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sempre falo muito da teoria dos setênios, né? De 7 em 7 anos a gente tem alguns gaps positivos, né? Alguns Uhum. saltos de consciência e tal. E, pô, 14 anos é uma época em que geralmente a gente faz várias assimilações que podem contribuir para nossa carreira. Olha que legal, cara. Você já estava Não ali. sabia, cara. Pois é, pois é. Essa teoria é muito legal. Depois, inclusive, a gente pode falar mais sobre ela, mas o lance é que, tipo, lá com 14 anos já tinha uma questão de organização, de separar ferramentas, de entender um Ah, processo de sim. montagem e desmontagem. Legal demais, cara. Desculpa te interromper aí, não quero perder o Não, raciocínio, mas tranquilo, cara. olha que legal isso. E o que que foi legal nessa época? É que, tipo assim, putz, legal, eu tô trabalhando porque eu quero salário, né? E meu pai, pô, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E você ficava com aquele orgulho, assim, eu trabalho. Sim. E só que quando você vê que você está aprendendo, aí o negócio é legal demais, cara. Putz, olha que legal, eu já sei, não fazia, né? Mas Aham. putz, eu já sei como o cara serra isso e olha como ele encaixa uma gaveta. Era Caramba, que coisa demais. tipo, olha, já sei como funciona. Pai, acho que se fosse fazer, estragaria material, eu acredito, mas mas você já ficava, putz, olha. E eu me lembro também que meu pai, ele, às vezes, quando a minha mãe tinha alguma coisa para fazer, sei lá, consulta médica, ou levar minhas irmãs no médico, ele me Aham. levava para o trabalho com ele no ônibus. E aí Olha. eu ficava ali do lado, ali, né, Carolina, olha como dirige, não sei o quê. Aí teve uma vez que ele até me colocou no banco lá do motorista, mas não soube nem ligar o ônibus. Ah, que Eu com legal. 7, 8 anos, mas não. Mas eu ficava ali, cara, olha que legal, como que é, e ficava imitando ali, sabe? Olha, virando volante. Sim. Ah, coisa de criança doida, cara. Aí, passado esse tempo, aos 16 anos, eu entrei num supermercado para trabalhar. Era Aham. cabeludo, cara. Eu passei 6 meses escondendo o cabelo dentro do boné do supermercado, ninguém Ô, sabia que louco. tinha. Pois é, cara, o dia que a minha gerente descobriu, ó, você corta ou você... É, rolava Eu, uma coisa de putz, ser bem duro, né? Bem. na época era, cara, putz, brinco. Cara, eu lembro que tinha um monte de gente com modinhas de brinco. Meu pai, você chega com brinco aqui em casa, eu te arranco a orelha, sabe? Coisa assim. Nossa, que louco isso. Cara. Aí eu acabei saindo do mercado por causa do cabelo, cara. Olha isso. Ah, eu boto E fé, assim, aos cara. 14 anos. Cara, e aos 14 anos eu já tinha lá minha bandinha de rock aqui em Mogi. A gente já tocava ali os Mamonas, cara, Legião, aquelas coisas daquela época. E Aham. a gente fazia muita quermessinha e tal, e dava um dinheirinho, cara. Você Assim, gostava do o dinheiro que eu palco, ganhava no mercado. Maurício? Oi? Você gostava do palco, de estar ali? Porque eu vou falar porque eu também tenho essa experiência. Eu gosto bastante. Quando eu tocava em bandinha também, estar no palco pra mim era mais legal do que tocar, assim, sabe? Aquela energia, aquela bagaça, pra mim era bem Cara. forte. Eu era bem tímido, cara. É, Com o tempo eu fui me soltando, mas era muito tímido, assim. Ficava no meu cantinho ali tocando, mas era legal ver as pessoas curtindo, ouvindo. E pode crer. aí já rolava uma graninha semelhante à do mercado. No mercado eu ganhava meio salário mínimo na época, sabe? Sim. E aí veio a fase. Passado isso, aí veio a fase do tiro de guerra, né, cara? Aí, putz, fui servir lá, servi no tiro de guerra de Mogi durante um ano. Você E aí serviu, peguei um cara? pouco, servi, Ficou dos cara. 18 aos 19 ou dos 19 aos Isso 20? aí, 18, 19. dos 18 aos 19. Isso Olha, aí. mano. Cara. O... Aí é legal, eu acho que essa fase, eu acho que ela startou a minha vida profissional aí, cara, porque já Boto tem muito fé, aquela mano. coisa de casa, né? Meu pai. E aí eu peguei ali aquela disciplina, aquele negócio de, putz, ficar com aquele fuzil lá fazendo guarda durante a madrugada inteira sem se mexer, sabe? É legal demais, cara. E a galera era muito unida, sabe?
A Sim, equipe sim. ali, tiro de guerra tinha uns 100 meninos que serviam a cada ano, né? Aham, Então, ficar com mais 99 ali, dividido em alguns, chamado de pelotões, né? Dividido em aham. alguns pelotões ali. E aí a gente fazia segurança do carnaval na cidade, segurança dos eventos religiosos da cidade lá. Caraca, que Segurança, abre imagem. aspas, né, cara? A gente ficava ali andando, passava na casa dos outros recolher blusa para a campanha do agasalho. Cara, E, imagina que ano que devia ser isso aí por alto, cara, isso Maurício. foi 99. Imagina em 98, 99 99. eu passar em Mogi, ali perto da prefeitura ali, e ver o Mauricião fardado, velho. Isso devia ser impagável. Um palito dentro da farda, cara. Que legal, cara. Não, mas foi uma fase legal, cara. E aí, eu não segui carreira, cara. Não sei Aham. por quê. Até hoje eu não sei por que não segui. Cara, Mas porque a saindo gente de precisava lá, de você aqui fora, velho. Esses lances assim, eu tô dizendo pelo seguinte, quando você fala da sua parte, dessa parte da história onde tinha disciplina, essa coisa do físico e tal, cara, eu vivi isso no Kung Fu, né? Não tive a sim. chance de servir por conta de uma deformação física que eu tenho na mão e tal. Uhum. Não pude servir, mas eu fui atleta de Kung Fu durante muitos anos, né? Então, essa coisa de sentir dor e ter que continuar fazendo, sabe assim? De estar muito cansado ou, sei lá, exaurido, com enjoo, com dor de cabeça, com sono, e ter que fazer o que tem que ser feito, cara, isso aí é uma escola impressionante, né, cara? Eu tiro o chapéu para quem já. Tem duas coisas para quem eu tiro o chapéu. Para quem já serviu o exército ou para quem trabalhou no McDonald's, mano. Cara, Sinceramente, são duas coisas que ou você aprende a ter consegue, né, disciplina cara? ou tem disciplina. Não tem história. Não, cara, e eu acho, assim, aí é opinião minha, né, cara? Eu acho Aham. que isso deveria fazer parte do crescimento de todo mundo, sabe? Pelo Sim, menos um pouquinho ali o cara tinha que passar de ter que se superar cara, vai, tem que fazer, tem que fazer. Eu acho que sim. pelo menos um pouco todo mundo deveria passar por isso, cara. Acho que cresce as É pessoas, porque cara. se não for ali, vai ser em alguma outra fase da vida, vai ser em Sim, cara. algum outro desafio, né? E vai ser numa fase que depois disso as pessoas não têm obrigação de te Tolerar. aturar, É, de te aguentar não tem obrigação. As pessoas fazem isso ou por troca, ou porque você está oferecendo alguma coisa, sim, ou porque existem as pessoas que gostam de fazer isso e fazem. sim, Gostam de desenvolver as pessoas, mas ninguém tem obrigação, vai sim, fora a sim, tua família ali no teu momento de formação ali, né? sim, sim. Essa fase aí de criança até adolescência. Mas me diz aí, E depois aí, da tapeçaria, o que rolou, vai, de profissão? Você teve esse momento do tiro de guerra, mas uma profissão que você falou assim, pô, aqui eu me coloquei, eu entrei. Qual foi a próxima aí? tá, cara. É assim, ó, tipo o seu Madruga, cara. Já vendi produto de limpeza na rua, já fui de marcenaria e tapeçaria, É mesmo, já mano? fui, sim, cara. Já fui soldado do tiro de guerra, já trabalhei em diversas áreas do supermercado. Depois fui para uma loja, a loja Riachuelo. Trabalhei Ah, 2 anos. em que lugar da Aí, Riachuelo você trabalhou? Em que área? no centro de Mogi, eu entrei como temporário, fim de ano, assim que eu tinha saído do tiro de guerra, sabe? Aham, mas aí você De trabalhou temporário. em vendas mesmo? E entrei no estoque, mas daí Estoque. acabei sendo efetivo em vendas. Fiquei Entendi. na área de calçados lá. Bom, Uhum. Riachuelo você não tem muito o que vender, né, cara? Você, como é autosserviço, Sim, você fica lá reposicionando as mercadorias, limpando, organizando, seguindo alguns protocolos lá, repondo e a galera que compra, né? Você tem algumas sim. metas lá, mas a galera que compra. Uma coisa que eu gosto de falar bastante dessa época, cara, é que eu tive um gerente lá, eu me Ah, lembro muito, ele se chamava Marcos Rodrigues. Cara, era meu primeiro trabalho, assim, registrado, tipo, e ainda tinha a pressão de que sempre meu pai, cara, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que aham. trabalhar. E a minha tia trabalhava nessa loja. Então, putz, minha tia tá vendo, né, cara? Eita, mano, e aí? Aí, e esse cara, ele era terrorista, cara, esse gerente.
Ele tinha um discurso bem legal, que eu dava risada quando ele falava, mas era bem verdade. Ele falava, olha, aqui eu quero os ótimos, os melhores, os bonzinhos a gente ajuda a entrar na concorrência. Ele Eita, tinha esse peixe. discurso. Pois é, cara, o cara era bem... Então, você vai Bruto. percebendo que a minha formação sempre foi, Ou cara... anda na linha ou anda na linha. E acabou, né, velho? É, cara. Mas, assim, esse cara foi o cara que exigiu o máximo, assim, ó, de mim profissionalmente e me preparou para as profissões seguintes, que daí eu já comecei a entrar na minha área, né? Aham. Porque daí o que acontecia? Trabalhava ali Natal, Ano Novo, putz, cara, e os meus primos, que eram da indústria, de férias no Natal e Ano Novo, cara, e ganhavam muito mais que eu, lógico. Eu falei, Sim. pô, peraí, como é que faz para entrar nesse negócio aí, né? Aí meus, cara, Senai. Senai é o caminho. E aí eu comecei, né, cara? E, putz, dormi lá na fila do Senai para conseguir uma vaga. Putz, consegui, cara. Caraca, bicho. Chegou nesse nível assim? Sim, cara, o Senai é bem disputado aqui na região de Mogi, cara. Mogi e Suzano. Porque não tem muitas vagas, né, cara? São 40 vagas por turma. E aí E a galera porque dá mó raça pra conseguir mesmo. cara, tinha que chegar lá 3 horas da manhã na fila, cara. Puta Era um vida, hein? negócio. Coisa que pra Era um você era negócio. tranquilo, porque você já era do tiro de guerra, você já passou por isso lá, Ah, né? sim. E outra, era, cara, preciso, eu quero fazer isso. E aí eu entrei no Senai, cara, e, putz, para quem conhece o Senai, essa coisa de disciplina, você já sabe como é que funciona, né? Pô, com Cara, certeza. você toma porrada de não pôr a mão no corrimão, de descer numa escada, você toma lá aquela chanfrada dos coordenadores. E aí, feito o Senai, cara, eu entrei numa empresa de Mogi, chamada Nash. Uhum. A Nash fabrica rolamento e ferramentas especiais no Brasil. E no Japão ela fabrica robô. E aí, cara, Caramba. eu entrei ali como meio oficial, operador de máquina, né? Então eu operava as máquinas de usinagem lá que faziam os anéisinhos de rolamento. E Rolamento pra quê, por exemplo? Pra carro mesmo? na época, a Nash era o maior fornecedor da Honda e da Yamaha, motocicletas, Ah, mas fornecia também para Peugeot e para Volkswagen, se não me engano, se não me falha a memória. em vias Fazia gerais, rolamento. automóveis. Isso, e não fornecia para. Ela não vendia no varejo, né? Ela fornecia Entendi, para as montadoras. entendi. Então era um volume muito alto ali, né, de rolamentos. Sim, sim. E aí eu fiquei 6 ou 7 meses trabalhando nas máquinas, até que um dia chegou um japonês, eu lembro dele até hoje, o Adelino Hiroto. Ele era o encarregado ali da sessão, aí ele fala, toda vez a gente alternava turno, né? Então, Sim. um mês eu estava no primeiro turno, cara, das 6 às 2, outro mês das 2 às 10, e no outro mês de madrugada. E aí, chegou o final do mês, a gente ia lá no quadro olhar ali a, a escala do próximo mês, né? E meu nome não tava. Falei, caramba, o que aconteceu, né, cara? Aí cheguei no Adelino, Adelino, esqueceram o meu nome lá, que turno que eu tô no próximo mês, né? A gente já sabia, né? Pô, você tá tarde, você vai pra noite, você tá à noite, você vai de dia, e assim vai Sim, sim, circulando. sim. Ele falou, não, eu quero você segunda aqui, 7 da manhã, no horário administrativo. Aí eu te falo o que você tem que fazer. Eu falei, putz, cara, legal. Aí eu cheguei na sessão às 7 da manhã e fui pra máquina, né? Porque o pessoal tinha lá as reuniões de administração deles lá. Ah, E aí trabalhei ali até as 8h30, 9 horas, quando o pessoal desceu da reunião diária deles lá. E eu disse, o que você está fazendo aí na máquina? Não, não. Você vai trabalhar comigo aqui, você vai organizar o estoque inteiro da empresa. A gente precisa de alguém para. Na época eles estavam implementando Kanban. E pergunta se eu vamos, fazia ideia do que era vamos falar isso. o que é Kanban aqui? Porque aí tem Vamos gente lá. que tá ouvindo a gente que não passou por nenhum treinamento meu de Self-Kaizen e não tem a mínima ideia de processos, nem nada. Kanban é o Legal. quê e vem da onde? Bom, o Kanban, cara, ele vem do Japão, da Toyota Automotiva, ali do final da Segunda Guerra, dos anos 50. Ali. Uhum, Qual que é a ferramenta em si? Ela serve é uma ferramenta de controle de estoque. tá. Ela tem algumas vantagens, tá? Você usa o material que entrou primeiro, então você não tem problema de usar
deixar um material antigo no estoque e usar um mais novo, ela organiza, faz essa fila de sequência, Tá. e você sabe exatamente quando tem. E como é que funciona isso? O Kanban, o clássico ali, o da Toyota, ele surgiu num quadro. Você tinha um quadro com diversos cartõezinhos. Sim. Esses cartõezinhos tinham ali o código da peça, o lote, cada empresa faz de uma forma, mas normalmente você tem ali o código, a descrição, o lote e a quantidade de peças. E essas peças, normalmente, elas vêm acondicionadas em caixa, em pallet, em tambores, de alguma forma vem. Uhum. E cada embalagem dessa tem um cartãozinho. Então, o que acontece? O operador foi lá, pegou aquela embalagem para usar as peças. Sim. Tem um cartãozinho ali dentro. Uhum. Ele pega essa peça e põe no quadro. E ele usa aquelas peças. E aí ele bota a embalagem vazia lá no outro lugar. E se ele usa as peças é para fazer alguma coisa. Sim. Ou ela vai sair processada ou vai sair um produto pronto. E aí ele pega um outro cartão e põe na caixa das peças processadas e bota para o estoque. Aquele Ou cartãozinho seja, fica esse no cartão quadro ele vai ali. andando, né, cara? Ele vai tendo Isso aí, cara. Aquele cartãozinho que ele tirou e pôs no quadro, eu me lembro que era um quadro que tinham 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Uhum. E quando estava cheio, você tinha uma fileira assim de cartãozinho cheio, ele estava no verde. Aí, à medida que você ia tirando o cartãozinho dali, putz, ó, eu peguei a peça do estoque, eu tirei o cartão dali. Ele ia entrando em níveis. Então, Uhum. ele chegava no nível amarelo, daqui a pouco ele estava no nível vermelho, faltando 2 ou 3 cartão, que significava que eu tinha só 2 ou 3 caixas e precisava repor. Sim. Então, eu pegava aquelas caixas de matéria lá, colocava o cartãozinho lá, opa, agora eu estou processando ela, até ficar no verde. Quando ficava no verde, opa, vou ver outro produto para fazer. Vamos E fazer aí você ia. uma consolidação, então. Em outras palavras, tudo o que acontecia com esse cartãozinho e com o estoque, a demonstração do cartãozinho no estoque, é uma espécie de o que a gente chama no mercado de gestão à vista, é isso? Isso aí. Isso aí. A gestão. O Kanban, o que eles chamam de Kanban é essa ferramenta. Uhum. O quadro é a gestão à vista do Kanban. Olha que Então você legal. consegue ver os níveis de estoque ali. Você olha de longe, pô, tal produto está no verde. Tá, beleza, eu tenho no estoque, posso pegar tranquilamente. Olha que E demais. claro, né, a gente tem que. E aí entra aquela coisa que a gente falava muito da disciplina. A gente tem que acreditar que aquilo está certo, que o operador colocou certinho o quadro Sim. lá. Se não tiver E disciplina para fazer isso, exatamente, um tá verde lá, abraço. mas não tem peça. E tem um Sim. monte de caixa sem quadro, sem cartãozinho em algum lugar. Mauricião, eu gosto de pensar uma coisa que, assim, aqui no Brasil, eu vejo uma grande dificuldade em se compreender esses pormenores. Na verdade, essa simplicidade que a cultura japonesa traz. Tanto no Kanban quanto no Lean especificamente, né? Na verdade, o Lean não é nem a palavra certa, né? No modelo Toyota de se trabalhar, né? Eu, Aí, cara. eu fico pensando, cara, Hiroshima, Nagasaki, bomba só Nossa, caramba, mas destruição em foi, né, massa, cara? e aí o cara tem que se coçar e falar assim, bicho, eu só tenho você aqui pra me ajudar. Vamos fazer? Vamos, mas tem que fazer direito, porque senão não vai dar certo. Sabe assim? Sim, cara. Não, e outra. Muita gente, quando fala isso, os caras falam, né? Pô, mas também o Japão, país rico. Não, cara, a economia do Japão estava detonada nessa época. Exatamente, pois é. Tava detonado, os caras gastaram dinheiro demais na Guerra do Pacífico, cara. Foi coisa. Tava, economia e o país estava em frangalhos. Fora um monte de sanções que estava sofrendo, né? Por ter perdido a guerra, Isso o quê? estava 45, né? desbancando. Isso em 45, 45. é. Isso aí. Então, nos anos 50, eles, cara, beleza, a gente sente e chora Ou, ou, é, ou vamos para cima? E aí as ferramentas foram surgindo ali da necessidade, né, cara? Os caras sim. tiveram a necessidade de. E o Kanban foi uma delas, né, cara? Os caras não podem se dar o luxo de ter muito material em estoque e ter pouco de outros. Não podem dar esse Não luxo. posso desperdiçar, né, velho? Não pode, A cara. Não ideia é pode. essa, né? Eu lembro que quando eu Exatamente. comecei a desenvolver o trabalho do Self Kaizen, as pessoas ficavam assim, William, eu adoro o resultado que você me traz, mas eu não entendo o que você faz. Que basicamente o Self Kaizen, eu trabalho a parte comportamental das pessoas, né? É o Sim. que, em teoria, o coaching deveria fazer, se você é um
um bom coach, essas Uhum. coisas, né? E aí eu falava, cara, eu tô trabalhando nos seus motainais. E as pessoas falavam, o que é motainai? Não, motainai são seus desperdícios. Sério? Como assim? Aí começava a se interessar e é legal que as pessoas gostam de saber para ter autonomia. Inclusive, essa é uma das grandes bandeiras que se levanta, né? Quando eu falo em Claro, processos, né? Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ter clareza, claro. que é o que o Kanban traz, né? É o que a gente chama de Jidoka. Autonomação, cara. Não automação, autonomação. Você tem que ter autonomia do que você Autonomação. faz. Você tem que ter autonomia do que você faz, cara. Senão, se você não domina o que você está fazendo, como é que eu vou confiar que você vai fazer com a qualidade que eu espero? Cara, e é louco, porque isso vai para tudo na vida, né, Maurício? Eu tô aqui Sim, viajando porque eu tenho filho pequeno. Eu acho importante entender em que momento eu posso dar algumas atribuições para o meu filho para ele ter autonomia no dia a dia dele e ele claro. conseguir estudar igual você estudava, e ele começar a ter resultados não só na escola, mas se ele for fazer um curso de natação, que ele tenha resultado na natação, né? Sim. Trazer essa ideia de Faça bem feito, né, cara? de faça bem feito, exatamente. Exatamente. O que for fazer, Uhum. não interessa o que você vai fazer, né? Que você se dedique. Você entrou na brincadeira, se dedica, né? E eu vejo isso muito em você, cara. Quando a gente fala nos projetos lá no trabalho e eu vejo a sua atuação, eu acho muito massa a história de tipo, eu te ouço, eu tô honrando aqui o que você está me falando, mas vamos entender quais são os resultados que a gente quer, o que, que a gente precisa fazer. Vamos colocar a mãozinha na massa Sim, sabe assim? sim, claro, cara. O carro não anda sem combustível, né, meu? Não, precisa Exato. de alguém pisando lá, cara, senão não sai do lugar. Mas, cara, foi legal que nessa indústria eu tive primeiro. E o que era legal? Ninguém sabia, eu nunca ouvi a palavra Lean Manufacturing dentro dessa empresa. Ninguém Olha, sabia o que era Lean Manufacturing, intuição pura. mas era uma indústria japonesa, cara. Isso era tão inculcado lá dentro, eu não Ah, entendia na época isso, sabe? Mas hoje, olhando lá para dentro daquela indústria, era o sistema Toyota produção perfeito, sem uhum. nome. Que Ninguém louco, sabia hein? o que era Lean, ninguém sabia, mas, cara, depois eu me lembro que numa outra indústria que eu trabalhei mais para frente, a consultoria que implementou o ISO 9001 nessa indústria, implementou lá na Nashi também. E aí o Ah, consultor falou, cara, essa foi a única indústria que eu implementei ISO 9001 e que ninguém questionava nada, só cumpria. que Eu falei, louco. cara, Tava aculturado já a parada. que absurdo, cara, assim, você olhando assim de longe, e você via funcionando o fluxo, tudo bonitinho, Kanban e tal, mas não tinha lá quadro Kanban, Aham. a 5, área 5S, não tinha nada disso, mas funcionava e, cara, Que perfeito, louco, assim. que louco. Fora Intuição, né? sim, fora as medições que eles tinham lá de desperdício, cara, de sucata, de retrabalho, eram perfeitas assim as medições, as formas que eles usavam as ferramentas as ferramentas de corte para economizar, para tirar o máximo dessas ferramentas, é incrível, cara. Que demais. É Ô, incrível. Ô Maurição, mas aí a gente falou bastante do sistema Toyota de produção, né? Bastante assim, né? A gente pincelou, porque daria para falar disso Ah, aqui por dias, né? semana inteira Tranquilamente. aqui falando. Mas o Também Lean, gosto, né? então, pois é, o Lean, que é uma nomenclatura americana, se a gente vai falando besteira, Sim. da língua inglesa, mas que nasceu na América, né? É. O Lean, ele vem a ser uma espécie de uma tradução do sistema Toyota de produção para a realidade americana? Você consegue fazer esse paralelo para a gente entender? E, cara, vamos lá. O Lean Manufacturing não é o sistema Toyota de produção. Peraí, que agora o Lean Manufacturing não é o sistema Toyota de produção. Não. Ele é O inspirado, sistema pelo menos? Sim, sim. Ele Ah, é tá. baseado num estudo lá do MIT, feito pelo Tá. Womack, se não me engano, Jack Womack, né? E ele está bem retratado no livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo. Aliás, recomendo a leitura para qualquer pessoa, cara. É Boa, um livro mano. excelente, não só para quem não é da área, cara, para você entender essa coisa até de você estava falando do self Kaizen, para você aplicar isso em tudo que você faz, cara, não precisa ser industrial, sabe? Sim, sim. Você aplicar os conceitos que tem nesse, eu recomendo. Que a vida é processual, né, bichão? Não é só uma questão de ser da empresa, né? A vida é processual. É um processo, você não escapa disso, cara. Tudo que você Sim, faz é um processo. Você sim. pode escolher fazendo, desperdiçando ou não. É isso. Faz todo sentido. Exato.
E o que que acontece? O sistema Toyota de produção nasceu na Toyota, com o Taishi Ono, com o Eiji Toyoda, da necessidade que eles tinham. O Japão não tem espaço para nada, cara. O Japão não tem o... Eles não têm o luxo de desperdiçar nada, cara. Energia, espaço, material, eles não podem fazer isso. Sim. E, e eles começaram a trazer soluções para eles conseguirem rodar de forma enxuta. Por exemplo, cara, eu não tenho espaço para eu ter 10 linhas de montagem, uma de cada cor. Eu tenho que ter uma linha e colocar um carro de cada cor. Como que eu vou fazer isso? Putz, aí eles, cara, a gente precisa fazer uma mudança rápida ali na pintura. Eles chamaram isso de setup rápido. Hoje a gente conhece como SMED. Sim, sim. Então, eles falam que é qualquer tempo de 2 dígitos para uma troca de... Para fazer para qualquer setup, uma troca de ferramenta, troca de modelo de pintura, eles falam que é desperdício. Então, eles tiveram que criar isso. Uhum. Criaram. Sim. Criaram o que a gente falava agora há pouco do Kanban, para eles poderem se organizar ali de forma rápida. E Aham. outra, estamos falando de 50, né, cara? Criaram ali, putz, eu não tenho espaço para ter estoque, cara. Então o cara tem que entregar direto na linha de montagem, meu fornecedor. Eles criaram um tal do just in time. Sim. E aí eles foram criando essas coisas aí que não tinha o nome de just in time lá, né? Não era Kanban lá, não sei o quê. Aham. Era a forma deles de fazer. Eles chamaram um sistema Toyota de produção, esse conjunto de práticas. Tá. Mas o que o sistema Toyota de produção visa? A melhoria contínua. Eles sempre falam que eles têm que fazer É amanhã o o melhor do espírito. que hoje. Isso aí, cara, é o Kaizen. Esse é o espírito dos caras. Se você resumir o sistema Toyota de produção, melhoria contínua, Kaizen. Esse é o espírito dos caras. Cara, você tem que olhar o que você está fazendo e você tem que fazer melhor no outro dia. É Sim. isso. Sim, sim. Com o recurso que tem. Esse é o ponto, né? O recurso que tem, exatamente. Você não pode desperdiçar. Então, assim, falar que elimina desperdício, cara, o sistema Toyota de produção não tinha desperdício. Sim, não tinha nem Tem, como ter, né? você ponta melhorar, você sempre melhora. Mas você vê os desperdícios que tinham nas indústrias ocidentais nessa época, cara, Bizarro. não fazia muito sentido. Ao passo que quando o MIT foi lá para dentro, quando esses pesquisadores do MIT foram lá para dentro, entendeu o que a Toyota estava fazendo, que, poxa, carro com qualidade, estão vendendo, estão exportando. O que eles estão fazendo e vendendo Aham. barato? Aham. E aí foram lá e se depararam com essa série de práticas. E nessa época, você trazer coisa do Oriente para cá e falar que era simples e pura do Oriente, não ia pegar. Aham. Até um pouco tempo atrás, você falava de 5S nas empresas. Mas isso é coisa de japonês. Hoje não, hoje já está mais aculturado, mas até Sim, é. 15 anos atrás, A gente é de uma empresa que é de nascente americana que conhece cara, pelo menos o 5S, né? sim, sim. E aí, eles criaram o tal do Lean Manufacturing, a manufatura enxuta, para aplicar nas indústrias americanas, nas indústrias ocidentais. Pegava ali a Ford, a GM, Aham. e começaram a aplicar esses conceitos. Mas se falassem que era, imagina, até hoje você chegar dentro de uma Volkswagen, vamos aplicar o sistema da Toyota. Pô, o cara é meu concorrente, não é assim. Sim, sim. Mas agora não, você está aplicando um sistema de produção. Uhum. É diferente de você aplicar a prática do teu concorrente. Agora imagina isso nos anos 60, Pô, 50, 60 ali. Então eles trouxeram esse conjunto de práticas e eles perceberam que isso combatia os desperdícios. O desperdício de estoque altos que eles tinham, uhum. o desperdício O lead de time. exatamente, de estoque, de lead time, o grande espaço que eles ocupavam na época. Sim. Então eles perceberam que tudo isso era desperdício. E o Lean Manufacturing hoje, se você for sintetizar ele, é redução de desperdício, eliminação de desperdício. Você sempre vai falar de desperdício. Ao Sim. passo que no sistema Toyota de produção você vai falar melhoria contínua. Melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria Uhum. contínua, melhoria contínua. É esse grande paralelo que eu faço aí dos dois Entendi, sistemas. entendi. É claro, Inclusive, tem uma história, mano. Você conhece um cara chamado Hiroaki Kokudai? não. É um brasileiro de ascendência familiar japonesa. Foi ele que me ensinou o que eu sei, o pouco que eu sei sobre o sistema Toyota de produção, que me inspirou a desenvolver o Self Kaizen. Mas ele me contou uma história uma vez.
duas histórias bem marcantes. A primeira história, que eu acho que deve ser bem conhecida no meio, é que, cara, se eu tiver andando no meu Gemba, né, no meu espaço de produção, Uhum. e tiver um parafuso no chão, irmão, eu não posso ignorar esse parafuso. Alguma coisa foi sem parafuso. Eu, eu, Exato. eu sou um agente de transformação da brincadeira. Então, se tiver um parafuso faltando, eu tenho a obrigação de parar a produção e descobrir onde é esse parafuso e fazer a coisa funcionar de novo de uma maneira inteligente, né? Eu acho isso tão marcante, cara. Tão Cara, marcante. para você ter uma ideia, a, uma das indústrias que eu trabalhei, a Valtra, fabrica trator. Aham. Como, qual foi o sistema que criaram para você não esquecer de montar uma série de parafusos que tinha lá no. Hoje é eletrônico isso, né, cara? Ele Sim, conta, você sim. tem uma cadeira eletrônica, ela conta quantos parafusos tem, ela te avisa qual faltou, em qual Aham. ponto foi. Mas no começo não era, cara. E foi um japonês que deu essa ideia. Sabe que Mogi tem uma colônia japonesa enorme, né, cara? Sim, sim, sim. Então a chance de ter esses caras trabalhando na linha de montagem de uma empresa grande lá é Ah, gigante, pode cara. crer. E tem indústria lá pra caramba, né? Tem, cara. E aí, qual foi o. Cara, até hoje eu fico impressionado com a ideia desse cara. Meu. Os parafusos chegavam numa caixa e você colocava numa prateleira. E Aham. aí ele pegava aquele monte e ia parafusando. Se não me engano, a aplicação lá era 30 ou 40 parafusos. Era bastante parafuso, cara. Para ele esquecer Aham. um, era muito fácil. E aí ele pegou uma espécie de. Colocou na prateleira um eixo com uma alavanca e uma mola. E colocou a quantidade ali, vou falar 30, mas eu não lembro se era 30, de cabo de aço com imã na ponta. Então ele abaixava aquilo na caixa, saiu os 30 parafusos. Ah, que louco. Terminou de montar, se ele olhou ali, pô, tinha parafuso, opa, tem parafuso aqui sem montar. E, cara, Que legal, cara. É tão simples, né? é isso, cara, é disso que a gente tá falando. Gastou quanto ali? Sei Sim, lá, material que tava jogado lá, gastou um soldador ali, meia hora para fazer o trabalho pro cara, sabe? sim, sim. Extremamente simples, extremamente eficaz, né? Esse é o ponto, né? Que Sim, e demais. foi Sim, E foi um Kaizen. A gente, não, cara, registra esse negócio. Tó o formulário, registra, coloca aí. Isso é impressionante, cara. sim, Até claro, pois hoje. é. E ele era um japonesinho já, devia ter uns 40 anos, 40 e poucos, tudo na dele, assim, sabe? Até Aham. meio vergonhoso pra falar a ideia dele lá pro chefe, cara. Puta, foi Tadinho. legal pra E o cara caramba. é mó gênio, né? Mó louco isso. Então, e assim, na crise de 2008, muita gente voltou do Japão. Aham. Muita gente de Suzuki, da Mitsubishi, da própria Toyota, de fornecedores dessas empresas lá, acabaram voltando Sim. para cá, porque perderam seus empregos lá nessa crise. E Uhum. a gente teve a oportunidade aí de contratar muita gente assim, cara, Gente na boa pra época, caramba, capacitada pra e caramba, montar né? aqui na volta. Cara, a gente viu o Lean decolando assim, cara, na época. E Nossa, você que aprende com louco. esses caras, né? Porque uma ideia dessa, no mínimo, o cara viu lá no Japão e trouxe, né, cara? Sim, sim. Cara, era coisa demais, velho. Então, e aí uma outra história que cara, eu lembro com carinho da história é que, tipo, Japão. Estamos lá no Japão em, sei lá, na época mesmo de Hiroshima e Nagasaki, lá em 45 e tal. Japão não é o lugar onde dá para você plantar qualquer tipo de alimento, né? Uhum. E tanto que é muito difundida a prática do plantio de arroz, porque lá arroz, dependendo da região, você tem vastos campos horizontais que possibilitam, né, fazer a colheita do arroz. E ele me contou, ele falou, cara, você já viu o americano? O americano é viciado em quê? Viciado em milho. Milho dá em qualquer lugar. No Japão não tinha milho. Pra você plantar em colina, em o que você quisesse. Então é aquela velha história, eu pegar o que eu tenho, o recurso é esse, velho. Eu tenho a minha terra e eu tenho esse plantio. Vamos fazer tudo aqui com esse plantio? Vamos. Vamos extrair o máximo desse plantio sem zoar a terra? Sabe assim? Ah, mas Senão depois você não consegue. eu não tenho pessoal. Não tem problema. Então chama a família do lado, porque a família do lado pega um pouco desse arroz para ela e você produz o que tem de produzir. Olha o senso de comunidade, de colaboração,
de organização, de utilizar recursos que já existem, sem ter que ficar tentando criar, reinventar a roda. Eu me inspiro muito nessa cultura, cara, porque os caras, na minha cabeça, é muito distante, por mais que pareça ser a mesma coisa para quem ouve, fazer melhoria contínua e evitar desperdícios são ideologias distintas, Sim. que causam resultados distintos. Podem até inicialmente serem parecidos, Sim. mas em essência são Não é diferentes. financeiro. No final é financeiro, no final do dia, mas sim, você combate desperdícios, você combate, você tem resultados diferentes. Sim, sim. Um Sim. E envolvimento se você diferente, consegue inclusive, né? aliar um ao outro, cara, putz, que claro, cada vez que você vai melhorando, 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 você vai sumindo com os teus desperdícios, né, cara? Sim, sim. Isso é E fato. eu, Mas se você inclusive, vi consegue uma coisa, aliar isso, cara, entender isso, a empresa voa, cara. empresa, projeto e Sim, o que sim, você cara. tiver, né? E tudo mais que você for fazer, cara. Eu vi que virou uma febre nos Estados Unidos e nos países nórdicos também, que se inspiraram nos Estados Unidos, a nomenclatura Lean, e aí começou a romper essa barreira da manufatura, né? E ir para serviços, e ir para startup. Você tem lá o Lean Startup, né? Que é a startup enxuta, fizeram livros, caramba. Pô, isso é uma coisa tão presente em alguns setores, entre eles a indústria, né? Que às vezes a gente acha que é muito distante da nossa realidade. Vou falar por mim nessa esfera de produção de serviços, né? De atendimento ao cliente, a gente acha que essa coisa não impacta, mas cara, impacta e é impressionante, né? Cara, e você pode aplicar em tudo o conceito. Ah, você vai pegar a ferramenta igualzinha lá, não, não é isso, mas o conceito da coisa você aplica, cara. Hoje, ó, que eu já ouvi falar, tá? Uhum. Lean Office, já trabalhei, inclusive. Lean Lean Office. Education, Uhum. Lean Healthcare, Lean Construction, Lean Startup. Cara, e agora eu tava lendo alguma coisa sobre é, harmonizar o Lean com a metodologia ágil. Olha que Eu demais. tava lendo alguma coisa nesse sentido, cara, show de bola. E a indústria já tá falando também bastante de indústria 4.0, né? Sim, E o sim. Lean não tá longe disso, cara. Como é que o Lean tá caminhando com isso? Como é que você inicia uma indústria 4.0 enxuta? Sabe? E é os desafios. O Lean vem se modificando, mas o conceito é sempre o mesmo, né, cara? Eliminar E é desperdício. algo extremamente construtivo. O cara Sim, que pensa. Eu lembro que quando a gente iniciou algumas discussões no passado sobre startup enxuta, aí começaram a dizer: pô, então agora vai virar carne de vaca, porque todo mundo vai conseguir fazer o MMV, né, o mínimo produto viável. Ai, pô, todo mundo vai conseguir fazer alguma coisa. Pô, mas essa é a ideia. A ideia isso é mágica, pô. é essa. Isso É para é isso um que a gente está produto caro aqui. na tua mesa. Exatamente. Cara, é verdade, cara. E aí a gente volta lá no Japão. Por que que o Japão dá certo? Não tem essa mentalidade lá, cara. Eu tava assistindo uma vez, não, acho que no programa do Jô, tem uma banda que eu gosto muito chamada Angra. Aham. E aí, eles tocam muito lá no Banda Japão, né, cara? Brasil, hein? Brazuca. Essa aí é top, essa Cara, banda. e o guitarrista, agora ele tá no Megadeth, mas um dos guitarristas era o Kiko Loureiro. Eu Sim. lembro dele contando. Ele falou assim, cara, o Japão é uma coisa muito diferente, assim. A galera tá curtindo o show, quando o cantor fala, todo mundo cala a boca. E lá eles ficam lá curtindo aquele negócio, mas todo mundo com a mãozinha direita levantada para não atrapalhar o cara de trás, sabe? Nossa, mano. E contando isso, cara, o negócio Senso de tá. E comunidade, né, velho? É bizarro isso. o Japão é isso. E se você consegue colocar isso numa empresa, e cara, eu consegui ver isso na minha experiência profissional, eu consegui ver as empresas colocando isso em prática, meu, por necessidade, cara. Sim, sim. Por exemplo, ao sair da Nash, eu fui para a Valtra, cara. Pagava um pouquinho melhor e eu era operador também, né, cara? E já tinha acabado de entrar na faculdade. Fez faculdade de quê? Eu fiz engenharia mecânica, cara. Engenharia mecânica. E bolsista pelo ProUni. Que legal.
Cara, putz, mais um motivo para ralar, né? Não podia pegar DP. Pô, mas mais um motivo também para celebrar, cara. Ah, É sim, muita claro. vitória bacana aí que tem na sua história. Muito legal, cara. Cara, a gente, assim, a necessidade, né, cara? Putz, eu entrei lá, fazia o Senai, putz, é pra ficar aí que nem esses caras tal, na prancheta, trabalhando, o que que tem que fazer? Para entrar na indústria, o que que tem que fazer? Senai, beleza, vou fazer Senai. Sim. Para ficar que nem esses caras, o que que tem que fazer? Putz, um curso técnico. Aí eu fui fazer um curso técnico na ET lá de projetos de mecânica. Aí consegui um estágio, e aí é bem engraçado que isso, eu tive um golpe de sorte gigante, cara. Que eu entrei na Valtra e eu fui jogar bola no time da Valtra. Ah, E, cara, nos primeiros 6 meses de trabalho, eu quebrei a clavícula num dos jogos da Valtra, cara. como assim, mano? Jogando bola, jogando lá no jogo, lá, tomei uma entrada lá, quebrei a Sortudo, hein? clavícula. Pois é, cara. Eu falei, caramba, Cara, não futebol podia joga com o bater. pé, velho, não é com o ombro, não. Como é que você conseguiu quebrar o ombro, mano? Aí eu cheguei no meu chefe e falei, ó, Domingos, cara, Domingos, eu não posso pegar peça. Se você me colocar numa máquina aí com uma peça mais leve, dá para trabalhar, cara. Eu não quero pegar, eu não queria carimbar o INSS na carteira, né, cara? Sim, Que pelo é amor de aqueles Deus. 15 dias que você fica ali. Eu falei, cara, se você quiser, o médico libera. Eu converso com ele, ele libera isso aí, fica tranquilo. Eu falei, não, beleza. Ele falou, mas você quer? Eu falei, claro. Então, tira seus 15 dias, na próxima segunda você esteja aqui. Mano, só me Aí eu fala cheguei, que você recuperou esse ombro depois, pelo amor de Deus. não, tá tranquilo. Ah, Ele nem tá. chegou a sair do lugar, ele quebrou mesmo, cara, a clavícula. Pô, mas ele calcificou de boa sozinho? Cara, passou uns 6 meses ali, tem uma marquinha aqui de aquela bolotinha Você ali, é mas tá doido. tranquilo. Tá bom, vamos lá. Ah. É. Aí ele chegou e falou, Maurício, você começou a faculdade agora e eu tenho um monte de desenho antigo aí. Você trabalha com AutoCAD? Eu falei, trabalho, cara. Tem um monte de desenho da usinagem para digitalizar e fazer os POP, que eram os procedimentos operacional padrão, que Sim. a ISO tá pedindo pra gente. Você consegue fazer? Eu falei, cara, me ensina. Aí me colocou para trabalhar com uma outra menina também da usinagem, e aí eu comecei a fazer. E essa menina, ela acabou conseguindo uma vaga de estágio numa outra área da empresa, na área de serviços. Ah, E essa vaga ficou aberta. E eu olha, fiquei mano. trabalhando nessa área. E não tinha área de melhoria contínua na Valtra. E aí começaram a falar de criar essa área, tal, e essa área teria o gerente da qualidade seria o gerente dela, iam contratar um gerente para qualidade. Tá. Pegaram 2 analistas da qualidade, contrataram um especialista ali de fora e iam contratar um estagiário. E aí, Quem e aí eu já contrataram? estava de olho ali, né? Eu tava de olho ali se aparecia alguma vaga de estagiário, que a menina tinha ido, né, cara? E a Agatha, muito boa profissional, cara. E aí, falei, putz, vou ficar de olho, né? De repente, numa engenharia aí, numa área de compras, eu vou virar estagiário. E aí, esse trabalho de procedimento operacional padrão era muito relacionado com a área da qualidade. E aí eu me lembro de estar ali na praça de café um dia, aí me chegou o William, que era um desses analistas que foi para a de melhoria contínua. Eu falei, Maurício, podemos conversar? Eu falei, podemos. Como é que tá aí o trabalho? Eu falei, tô quase terminando aí, cara. Ele falou em faculdade, tá tudo tranquilo? Eu falei, putz, acabei de terminar o primeiro semestre. Eu falei, legal, cara. Cara, é o seguinte, vai surgir uma área nova aí, e a gente vai precisar de um estagiário. Seria bom se você se candidatasse à vaga. Ah, que massa, mano. Putz, cara, legal, né? Aí disfarça o sorrisão até ó. E aí eu falei, legal, é para esse cara que eu tenho que mostrar trabalho, né? Sim. E aí terminei, entreguei o que eu tinha que entregar. Com um mês essa vaga surgiu, apareceu nos quadros da empresa lá, com recrutamento interno e tal. E aí eu me candidatei para essa vaga, né? Meu chefe já falou, cara, eu sou parceiro de truco do William. Você sabe o que vai dar isso aí? Eu falei, cara, putz, que beleza. E aí, pela clavícula quebrada, acabei virando estagiário da área de melhoria contínua da Valtra. E aí a gente começou a fazer as implementações. Eu lembro que a minha primeira responsabilidade lá foi cuidar de um programa de ideias, que a gente tinha acabado de lançar um programa de ideias. Olha Então, isso, eu mano. sou responsável por esse programa. Isso em 2007, cara. E aí ali Você saiu de lá em que posição? eu saí como assistente de melhoria contínua.
Ah, que legal. Então já tinha já consolidada, entre aspas, a área. Que legal. E aí eu saí para ir para a empresa Kimberly-Clark, uma empresa de bens de consumo, fabrica papel Sim, higiênico, sim. Produtos com celulose e tal. isso, fralda, essas coisas aí. E aí eu fui como engenheiro de melhoria contínua já. Já surgiu uma Oh, que vaga lá legal. e um rapaz tinha saído da Valtra e me indicou. E aí acabei ficando um tempo nessa empresa, foi quando surgiu a oportunidade de eu tocar um projeto muito grande lá de trabalho padrão. E aí a consultoria que a gente contratou para fazer trabalho padrão, terminou o trabalho lá, tudo na Kimberly, e eles me pregaram um trabalho muito grande na Embraer. E aí Eu ia eles me falar agora, chamaram. que hora que a gente chega na Embraer, mano? Pois é, cara, e aí eles me chamaram para esse trabalho, né? Pô, você gostaria? Cara, eu tinha terminado a faculdade, tinha virado engenheiro, me ofereceram um salário um pouco melhor e, cara, quem trabalha em melhoria contínua, o cara sempre busca o topo ali é ser consultor. Sim, Pô, sim. vou ser consultor, cara. E aí fui para a Embraer. Eu já tinha acabado de tirar meu brevet para piloto, adoro avião. E, cara, e Cara, aí você é o cara mais fora da Embraer. caixinha que eu conheço, velho. Eu Não, achei que não eu é, era o cara. cara mais fora da caixinha que eu conhecia, mas não, é você, velho. É você. É o atirador para tudo que é lado, mas não pergunta se eu fui piloto. Não, mas Não você fui, tirou o né? brevet, velho. Pra quem não sabe, brevet é o quê? Só pra contextualizar aqui. É a licença para pilotar avião. Claro, Olha aí, meu. a minha é de piloto privado, tá? Já até venceu e eu não renovei, cara. Mas eu posso pilotar avião de até 5 passageiros e não posso ganhar para pilotar. Eu não posso trabalhar profissionalmente. É para aquele cara que o pai tem Ah, um avião ou ele tem um aviãozinho pequenininho ali para. Mas é a primeira fase para a carreira de piloto, né? Que depois ele faz um curso para piloto comercial. sim, mas cara, aí eu vou entrar na parte técnica da brincadeira. Pilotar é uma coisa que demanda, tudo bem, habilidade, conhecimento técnico, e tal, mas a gente sabe que durante muito tempo a aviação foi uma coisa insegura. E a gente sabe que hoje é um dos transportes mais seguros do Sim, planeta. sim. Eu sei que você é de processos e sei dessa informação. Inclusive, há pouco tempo a gente conversava sobre Six Sigma e tal. Sim, Cara, sim. como é que foi sua atuação ali? Eu quero saber na chincha ali, como é que era a tua atuação na Embraer? Aí eu fui para a Embraer porque eles precisavam reduzir 40% do contingente deles. Eles Ah, precisavam fazer isso. E eu atuei muito na montagem de estrutura de aeronaves, aham, eles chamam de charuto ali da aeronave, e aham, na montagem de asas. Então, o que a gente fazia? A gente entendia o que cada pessoa fazia ali, fazia a descrição de tudo que eles faziam e a gente aplicava uma ferramenta chamada MTM. Uma ferramenta alemã com tempos pré-determinados, por exemplo, certo. você coloca, existe uma tabela de tempo para cada movimento. E aí tem todo um fundamento estatístico por trás disso, Uhum, mas que quando você determina cada movimento da pessoa, e é movimento do tipo alcançar, pegar, mover, soltar, sabe? uhum, Quantos sim, centímetros cada movimento, leva em consideração o peso de cada coisa que ele está pegando, tudo a, as parametrizado. exatamente. E aí você aplicando essa técnica, você tem o tempo da atividade daquela pessoa. O que é legal disso? Você não precisa de um cronômetro e Sim, a atividade não precisa existir. Você desenha o posto de trabalho ali, imaginando como a pessoa vai trabalhar, faz um trabalho padrão e você tem o tempo. Então você fala, putz, eu preciso aqui de uma ou de duas pessoas, sim, dependendo do tempo. Você não precisa colocar as pessoas, ó, vamos trabalhar aí, vamos cronometrar o que você faz para a gente tentar entender, o que também é uma forma de se sim, fazer, mas essa ferramenta ela te ajuda muito nesse sentido. sim. E no Brasil tem poucas pessoas formadas nessa ferramenta, né, cara? Então, eu tinha feito essa formação na Valtra. E aí, eu Ah, implementei essa ferramenta na Kimberly, esse trabalho padrão baseado em MTM na Kimberly. E aí me uhum, chamaram para a gente implementar na Embraer. entendi. E a gente basicamente mapeava todos os movimentos das pessoas, entendiam as dificuldades do trabalho ali, entendia o tempo, e aí a gente colocava algumas metas. Putz, é 40% que tem que reduzir? Então a gente precisa eliminar alguns movimentos, precisa eliminar algumas coisas, eliminar esse desperdício, e a gente fazia ali todo o trabalho de melhoria no posto.
de trabalho. Certo. E aí, quando eu estava na Embraer, eu era consultor lá, né? E aí surgiu uma oportunidade de implementar, na verdade já é implementado, mas de, de fazer essa ferramenta nas linhas da Volkswagen para essa plataforma nova deles, que eles chamam de MQB, que é a do Ah, Polo, a T-Cross, o Nivus recém-lançado, e tem mais 3 vindo por aí. uhum, Porque como funcionava? As pessoas desenhavam a linha de produção sim, para um carro novo, um determinado carro, desenhavam a linha e vinham as pessoas ali meio no feeling, olha, tem que colocar tantas pessoas nesse posto, tantos nesse, aqui dá, não dá, e passavam 3 meses testando a linha. E aí, com o MTM, eles falaram, não, agora a gente quer ser mais assertivo. Na hora de lançar o carro, a gente já quer saber quantas pessoas a gente vai poder colocar nesse posto, quanto vai custar esse carro, até porque a Alemanha dá algumas metas para o sim. carro ser competitivo, né? A nível de produção e Aí, de venda, né? isso aí. Porque senão você vai ter um monte de desperdício lá, um monte de gente trabalhando, se Aham, poderia ser feito de uma forma melhor. sim. E aí apareceu a Volkswagen, aí eu fui fazer o mesmo trabalho que a gente fazia na Embraer, na Volkswagen, por Vamos conta da lembrar só uma ferramenta. coisa aqui. Tapeçaria, como lixar, como fazer para arrumar as peças. Olha que louco, né, cara? Que louco. Cheio de surpresa, cara. É, Eu, eu, mas não foge muito, né, da coisa. cara, eu fico muito impressionado com a conexão das coisas que acontecem no passado que acabam influenciando a gente no modo que a gente pensa. Eu acho isso demais, demais de verdade, assim. E até Inclusive quando pilotar você. avião, cara. Hã? Até pilotar avião, você olha, você segue um monte de procedimento. É aquilo que você tem que seguir, é aquele Sim. movimento, é aquilo que você tem que fazer. É, e tinha uma Não foge. mágica lá atrás em. Pô, eu sentei no banco do motorista do ônibus. Olha que fogo. Essas coisas, né, Tá cara? vendo, velho? Eu acho isso demais. Gosto, Mas continue, gosto. desculpa te interromper. O que me levou para aviação foi eu gostar muito de engenharia mecânica e do mundo militar, né, cara? Sim, Até sim, hoje, cara, você abre meu YouTube, os primeiros vídeos que vem lá são alguns canais de equipamentos militares aí, avião, navio, eu adoro essas coisas, cara. sim, E sim. aviação civil também, né, cara? Putz, adoro demais. E aí, não à toa, né, a canequinha Ah lá, da da Força Força Aérea. Aérea. Ô, Mauricião, Ah, mas aí eu volto só para conduzir um pouco mais. Inclusive, a gente está chegando no final, mas eu tinha um monte de pergunta aqui. Eu vou ter que marcar um outro dia com você, porque o papo com você rende, cara. Rende, tá puta que muito, legal. muito gostoso conversar. Mas eu queria entender em que momento, ou não vou dizer em que momento, mas é, como que você encarou essa transição de um, de um, de um segmento tão voltado para mecânica, tão voltado para engenharia, né? Onde você tinha um foco impressionante, a formação impressionante para conseguir fazer Volkswagen, Embraer, Kimberly-Clark, e hoje em dia você trabalhar numa rede de educação. É, Ah, todo mundo me pergunta isso, cara, que legal. É, cara, olha, eu peno um pouco para responder isso, porque eu falo que tá na mecânica, nessa área mecânica industrial, não necessariamente foi a minha formação em engenharia mecânica. Minha tá, formação em engenharia mecânica é calcular a estrutura, calcular esquemas mecânicos de diversos produtos. sim, Mas me deixa numa zona de conforto. Pô, eu tá entendendo ali que o cara tá apertando um parafuso por tal motivo, isso já me deixa numa zona de conforto, de tranquilidade para falar assim, olha, putz, legal, é esse o caminho. E sim, claro, né, cara, eu falando assim, para mim falar dá a impressão que o cara é o deus da coisa. Não, é uma equipe, né, cara? Você sempre ouve ali o operador. Ele é o manda-chuva. E aí você vai ver se dá para fazer ou não, se é viável ou não o que ele pede. pode crer. Mas É inverso, sempre né? o cara, cara, quando você entende isso, que não é porque você tem um título de engenheiro, que você está na sala do ar-condicionado, que é você que manja, que não é você que manja, quando você entende que você precisa desses caras
E esses caras, quando percebem que você ouviu eles e estão ajudando eles, os caras ajudam muito mais, cara, a tua carreira dentro da empresa É outro nível a avança. brincadeira, né? É outro nível. E aí, voltando agora, então é uma zona de conforto, né, cara? E aí, por questões salariais, tá? Aparecem aí as oportunidades. Sim, sim. A gente precisa ganhar. As contas chegam, né? Sim, E por sim. questões salariais, apareceu essa oportunidade na Laureate. Eu já tinha trabalhado com Lean Office na Valtra, Uhum. já tinha implementado Lean Office em alguns departamentos, e me pareceu muito desafiador, além do salário. Me pareceu algo bem, cara, beleza, tu manja aí da mecânica, tu pega uma linha de produção aí, entende, não sei o quê, e agora? Cara, eu me senti um estagiário. Ah, pode crer. Não, sem por favor, gente, não tô desmerecendo nada, mas é assim, subentende-se que o estagiário chega ali para aprender, ele vem ali para. Então, me senti ali o estagiário, tô aprendendo tudo de novo, cara. Sim, Chegando sim. ali, nossa, cara, primeiro dia de trabalho, o que eu vou fazer, cara? Porque, pô, uma linha de produção, você olha, você já vê o diagnóstico ali, muitas coisas você já pega ali, já, putz, ó, fazendo isso aqui, ó, aqui tá precisando disso. Pode E crer. você vai pegando. Agora, numa empresa assim, que os processos não estão visíveis, estão dentro de um computador, estão dentro de alguns formulários, foi um pouco complicado. Estou me adaptando bem, tá? Está fazendo alguns trabalhos aí. Quando eu cheguei na Laureate, eu preparei uma estrutura, né? Eu falei, bom, primeiro eu vou validar uma estrutura de trabalho com o pessoal, com a gestão, até para alinhar as expectativas do que se espera, do que não. Sim, sim. Para ninguém achar que o tempo ou o dinheiro foi desperdiçado e tal. E, ou se não, pô, o cara veio para fazer isso, e aí você acaba fazendo B, o cara vai fazer Sim, A, você faz B, ou vice-versa. Então a gente acabou alinhando bem as expectativas aí, eu validei bastante aí com o Arthur e com o Rodrigo a estrutura de trabalho que a gente ia aplicar, e começamos a aplicar. E eis que veio a pandemia, que pode mudou crer. toda a estrutura que a gente pensou. O conceito acabou ficando o mesmo, cara. Sim, Mas eu tô terminando agora de pensar numa outra estrutura, tá vindo uma coisa legal pra caramba aí que para legal. meados de setembro aí a gente vai estrear um negocinho legal aí que vai uma parte de 4 etapas aí. Que legal. Cara, e eu vejo muito essa visão sistêmica da coisa. E aí, quem me ouve, quando eu digo visão sistêmica, eu não estou falando da visão de um sistema como um sistema de folha de pagamento, um sistema de atendimento, não. Quando eu falo Sim. visão sistêmica, é uma visão do todo, uma visão holística. Eu vejo, sempre quando eu converso com o Maurício, eu tenho essa impressão de que, cara, eu tô aqui imerso no meu trabalho, mas eu não tô submerso. Eu tô, eu tô podendo levantar a cabeça e olhar e ver a coisa como um todo. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com quem tem essa visão do todo. Me ajuda, inclusive, a atuar no meu campo de atuação e me facilita, inclusive, me relacionar, né, com os nossos apoiadores, com os nossos clientes e tal. Tudo isso é bem importante. Mauricião, eu queria falar mais horas e horas com você, mas a gente vai ter que pausar aqui e a gente continua numa próxima gravação. Eu queria saber de você se quem quiser, quem se interessar por tudo isso que você falou, se você presta algum tipo de serviço, se você tem algum produto, se você faz consultoria, algo parecido. Existe? Como é que você faz essa? Se alguém te pedir, por exemplo, uma consultoria, você atende? Como que é? Eu tenho uns amigos que trabalharam comigo na Valtra e até na Embraer, eles montaram uma consultoria. Eu acabo prestando trabalho de freelance para eles, tá? Ah, legal. Eu não consigo atender todos os trabalhos dele e atender meu trabalho ao mesmo tempo, mas alguns Sim. freelances eu acabo fazendo para eles aí, entra uma graninha extra e essa coisa de consultor não sai mais do sangue, né? Como a Ah, gente com diz, o certeza. bichinho da melhoria contínua picou, cara, acabou. Acabou. Não, e aí você nessa situação aí, são pessoas que você conhece e que você confia. Sim, sim. O trabalho deles são. E, aliás, eles estão se especializando bastante em Lean Office, cara. Ah, que Porque é onde legal. tem tá o maior campo, né, cara? Você olha, as indústrias já têm aí
a estrutura própria Sim. fazendo o Lean, né, cara? Agora, os escritórios, as áreas de serviços em geral, ainda não estão muito aprofundada nesse assunto, né, cara? Estão Sim. pegando, que é legal. Tá tendo uma evolução gigante, cara. Você Mas é novidade, chegava. né? E outra, se você for olhar, a gente passou pela crise de 2008, depois aquela crise ali de 2013 até 2016, e a gente não se recuperou muito bem ainda. Cara, como é que Sim. essas empresas sobreviveram sem Lean? Sim, pois é, pois Nem é. tá bem, eles minaram o desperdício, cara. As empresas já não é mais aquele poço de desperdício que tinha antes, cara. As empresas, elas se viraram, da forma delas, elas se viraram. Sim. Então, assim, você não tem espaço para melhoria? Pô, tem, claro que tem, tem Sempre tem, muito. né? Mas você chegar numa empresa achando que vai pegar um mato alto lá e eu vou derrubar isso de forma simples, não tá mais tão assim, cara. Pode Então, crer. esse pessoal, a TKMS System, desculpa, TKMS, QTMS. QTMS System. Eu vou deixar E, aqui, depois o Mauricião vai me passar os dados claro, deles, se tiver algumas coisas em redes sociais. Eu vou deixar sim, linkado aqui, tanto na minha publicação do Instagram, quanto no canal do YouTube aqui na descrição, tá? Mas fala aí, sim. Mauricião, desculpa te cortar. E o legal é que esses caras, eles desenvolveram um software para isso. Eles desenvolveram um software que dá todo as instruções de trabalho, o balanceamento dos postos de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma equipe que faz rescisão de contrato de trabalho no RH. O quanto cada um está trabalhando nessa equipe, sabe? Está balanceado? Um está trabalhando Caraca, tempo, outro tempo. Eles entregam todo esse tipo de trabalho, cara. que legal. E eles fizeram através de uma startup, cara. Apareceu um anjo investidor lá, gostou do trabalho, investiu e agora estão indo ali de vento em polpa, cara. Olha que demais, bicho. Já me orgulhei dos caras sem nem conhecer eles. Vai ser um prazer poder conhecer eles num dado momento aí. E não, são os caras, são, são dois caras e uma menina. Essa menina foi minha estagiária na volta, cara. Olha Mas era uma só, mano. pessoa que, de longe, assim, você olhava, aprendeu a falar alemão sozinha, cara. Tipo, você olhava assim, meu, isso tá louco, essa é o mini Einstein na Terra, velho. Cara, eu gosto de gente doida assim, viu? Eu Não, gosto. essa menina é, cara. Que legal. E, e um deles foi engenheiro de manutenção da Valtra, implementou TPM na Valtra. Uhum. TPM, para quem não sabe, é a manutenção produtiva total, tá, gente? Ah, É achei que era uma, um negócio da tensão pré-menstrual, não é não, né? mas dá muito, viu? O- É uma espécie de gestão do equipamento aí, tá? Você cuida faz as manutenções preditivas, manutenções autônomas no equipamento, baseado ali em indicadores. Que Então legal. ele implementou isso e o outro rapaz foi aquele que eu comentei lá no começo, que era um especialista Lean que foi contratado junto comigo, o estagiário na época do Sim, Melhoria Contínua. o cara E aí ele foi se trabalhar nos enviesou Estados Unidos. total. Sim, e aí ele voltou e montaram essa empresa. Que legal, bicho. Legal. Então a gente vai deixar aqui disponível as informações dessa consultoria, se você precisar, se você quiser saber mais sobre o assunto, onde sazonalmente ali o Maurício atende também, né? E aí, Maurício, já fica aqui o convite já para um próximo bate-papo, Bora marcar. tá bom? Eu tinha um Tá monte de ótimo. pergunta para fazer aqui, cara, juro por Deus, mas eu tenho outras atividades agora, eu não vou conseguir continuar. Senão a gente já engatava numa porrada só. Mas, bicho, é sempre um prazer falar com você, viu, meu irmão? Eu gosto de verdade. Igualmente, cara. Eu agradeço aí a oportunidade. Falar de Lean, cara, para mim você vê que a gente vai falando da carreira, mas é Lean, Lean, Lean. É, Falar de mim, pra total. mim, eu adoro, cara. Eu adoro de verdade. Não, e fica visível, velho. Eu vou te pedir para que na próxima vez que a gente for conversar, que a gente faça esse bate-bola. Eu vejo, inclusive, várias oportunidades aqui surgindo desse nosso bate-papo, mas é algo que a gente pode conversar no offline e, quem sabe, até botar em prática no futuro não tão distante. Mas, cara, já te agradeço mais uma vez. Você que está ouvindo aí o nosso podcast Melhor Que Eu,
ficou visível que eu trouxe um cara impressionante aqui dessa área do Lean, de processos especificamente. É alguém que eu conheço e eu confio. Mauricião, muito obrigado mais uma vez aí. E estaremos juntos numa próxima oportunidade. Claro, vamos marcar. Obrigado, cara. Valeu, um abraço. Um abraço para você que está nos ouvindo e até o nosso próximo Melhor Que Eu. Fui!